21 dias de oração pela Igreja Batista Monte Cristo. 5º dia. Sou devedor. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Romanos capítulo 1, versos de 11 a 15. Paulo, autor da carta aos Romanos, foi considerado o maior teólogo e plantador de igrejas que já existiu. Foi a pessoa que mais influenciou a cultura ocidental. É aquele que teve o maior número de obras traduzidas. Foi mais importante que todos os Césares. Jogado em uma masmorra, morreu pobre, provavelmente decapitado em Roma. Paulo era judeu, da tribo de Benjamim, nasceu em Tarso, província romana, viveu em Jerusalém e foi discípulo de Gamaliel, um grande rabino da época. Ele se destacou entre os de sua idade. Era um homem culto e também poliglota. Paulo, então Saulo, foi perseguidor da igreja que havia acabado de nascer em Jerusalém. Esse homem judeu zeloso, que achava estar prestando um grande serviço ao Senhor, indo a caminho de Damasco para encarcerar cristãos, tem um encontro que mudou a sua vida. Teve um encontro com Jesus. De perseguidor, Paulo se torna um disseminador das obras de Jesus Cristo. Na sua terceira viagem missionária, fixou-se durante algum tempo em Éfeso, grande centro de idolatria e feitiçaria. De lá ele escreve o livro de Romanos, que contém o texto lido. Nessa altura de sua caminhada cristã, Paulo faz uma afirmativa muito forte: sou devedor. Paulo não tinha nada a ver nem com os gregos, nem com os bárbaros. Por que então ele se sentia devedor? Não deveria ser o contrário? Uma pessoa que fez tudo o que ele fez não deveria se sentir como um credor? Uma pessoa que tinha seus direitos? Na igreja encontramos pessoas com atitude de devedor, mas também de credor. O devedor é aquele que não consegue enxergar outra posição, pois recebeu os dons de Deus. Seu coração é grato. Ao contrário, os credores têm uma postura egoísta. Tudo tem que ser para o seu próprio benefício. Tudo tem que girar em torno dele. Vamos avaliar com mais profundidade as características de alguém que tem uma atitude como a de Paulo, de considerar-se um devedor. 1. O devedor é uma pessoa que se integra. Ele não é apenas um espectador alheio aos desafios existentes. Ao invés de ficar na periferia, apenas criticando e apontando soluções que nem ele mesmo se dispõe a fazê-las, ele se integra e quer se envolver. 2. O devedor é uma pessoa que serve. Servir na igreja é uma marca de alguém que tem um coração grato a Cristo. Ao contrário, os que têm postura de credor não servem e geralmente são comodistas. Quando o fazem, acabam exigindo algo em troca. Comumente, credores são cobradores. Não podemos cobrar amor, atenção,
reconhecimento, mesquinharias e etc. Quando cobro isso, é porque estou ou ficarei doente. Vivemos em uma época de muito egoísmo. Maridos cobram das esposas, esposas cobram de seus maridos, pais cobram dos filhos, filhos cobram dos pais. Quantas vezes ficamos apenas exigindo os nossos direitos? 3. O devedor é uma pessoa que tem compaixão. O devedor normalmente não é indiferente ao sofrimento das pessoas. Ele tem compaixão e não orgulho crítico. Paulo afirmou na mesma carta de Romanos: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Romanos capítulo 13, verso 8. Precisamos ter muito cuidado, pois pessoas que não perdoam são aquelas que se colocam na posição de credores. Veja a parábola do credor incompassivo que Jesus contou no capítulo 18 de Mateus. Jesus era movido por compaixão. Ele se compadeceu das pessoas, porque eram como ovelhas sem pastor. Nós também devemos ter a mesma atitude e levar o Evangelho às pessoas, para que elas encontrem aquele que é o bom pastor. 4. O devedor é uma pessoa disposta ao sacrifício. Ele é uma pessoa que sabe que foi salvo pela graça, mas também que há um preço a ser pago para que o reino de Deus cresça e prospere. Enfatizando o preço a ser pago e a motivação correta ao segui-lo, Jesus fez a seguinte afirmação: Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versos 57 a 62. Qual será a nossa atitude de agora para frente? Seremos credores ou devedores? A postura assumida por Paulo tem muito a nos ensinar e certamente foi uma das razões que o levou a se tornar esse gigante da fé. Cada vez que experimentarmos a bondade e a misericórdia de Deus, tornamo-nos mais responsáveis. O maior milagre não acontece quando recebemos, mas sim quando damos. Devemos perdoar, porque fomos perdoados. Devemos abençoar, porque fomos abençoados. Devemos servir, porque fomos servidos. Motivos de oração. Primeiro, que Deus nos faça cada vez mais devedores no avanço de seu reino. 2. Ore e peça a Deus a bênção de ser uma pessoa mais generosa no trato, no relacionamento e na cooperação em tudo. Motivo de oração pelas crianças. Orem para que as crianças se relacionem bem com os pais e com seus irmãos, assim como seus colegas e amigos.